Querido, graça e paz, pastor Marcos, que Deus te abençoe nesta quarta-feira, que seja uma noite memorável, uma noite de salvação, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa noite mediante a sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos estar lendo um pouco desta palavra, vamos estar ministrando sobre ela. Um texto muito conhecido, mas eu quero estar assim compartilhando com você. Diz assim a palavra do Senhor: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam ali em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito fale melhor os nossos corações na noite deste dia, para a glória do teu nome. Amém e amém. Louvado seja Deus. Como eu disse, é um texto muito conhecido, porém ele é muito rico. Ele vai falar de duas conversões e de uma libertação. Um texto que Paulo inicia a sua segunda viagem missionária, onde Paulo tem alguns desafios, e a gente vai estar falando um pouco sobre desses desafios e das suas convicções em Deus. Então Paulo chega aqui em Derbe, ele conhece Timóteo, ele o chama para essa segunda viagem. A história vai dizer que Timóteo, ele é um jovem de boa reputação, filho de mulher crente, serva de Deus, criado na presença do Senhor, porém seu pai grego. E aí Paulo já tem consigo alguns decretos que habilitaria Paulo levar Timóteo sem se circuncidar. E Timóteo, então, Paulo circuncida Timóteo por conta do pai de Timóteo ser grego, para não gerar nenhum desconforto em sua viagem. Eu acredito que todo grande empreendimento, toda boa regra, tem que haver a sua exceção, senão não é boa regra. Paulo, ele tinha em seus braços e nas suas mãos esses decretos. Ele tinha como provar, ele tinha como justificar a questão de Timóteo de levá-lo sem circuncidar. Mas Paulo, ele discerne em Deus que nesse grande projeto o que ele não precisaria era de imprevisto, de insatisfações, de desgosto, de dissabores. Então ele vai lá e se circuncida, e circuncida Timóteo. E aí agora ele está pronto, ele está habilitado na sua consciência em seguir essa viagem em paz. E agora no versículo 6, Paulo já está em viagem. E a história diz que, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Interessante que o Espírito Santo, geralmente, ele nos incomoda para coisas erradas. E aqui, como havia um projeto soberano de Deus, porque apesar de Paulo, eu acredito que Paulo é um cara muito organizado, um cara muito culto, um cara, enfim, ele já havia elaborado toda essa viagem. Paulo, de repente, ele olhou para as regiões onde ele ia passar, ele já idealizou quantos dias ele ficaria em cada lugar, ele determinou, ele programou, ele examinou tudo a fim que tudo desse certo. Mas chega nesse momento onde ele passa pela Frígia e pela província da Galácia, ele é impedido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei de que forma o Espírito falou com Paulo. Eu não sei se foi uma voz, eu não sei se foi uma convicção, eu só sei que ele ouviu e obedeceu. Quem obedece de pronto assim é porque conhece, porque confia. Esse relacionamento de Paulo com Deus
garantiu essa obediência dele. Esse relacionamento íntimo de Paulo garantiu que Paulo obedecesse e entendesse e discernisse a voz do Espírito falando para ele não parar nessas regiões. E eu quero imaginar que Paulo, ao ouvir a voz do Espírito, ele já entendeu que lá na frente Deus já estava querendo promover outras coisas. E Paulo já estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Então ele não desce, ele não para em Frígia, nem na Galácia. E no verso 7 vai dizer o seguinte, que quando chega a Mísia, tentaram ir para Bitínia. De novo o Espírito do Senhor não permitiu. Paulo imaginou, não, nessa região eu não vou parar. Mas na outra que já está no roteiro, já está prevista a minha parada, talvez lá seja o grande mover de Deus. E o Espírito do Senhor não permite Paulo parar ali. E Paulo novamente obedece à voz do Senhor. E o interessante é que quando Paulo atende à voz do Senhor, todos que estão com Paulo acreditam em Paulo. É importante eu falar isso porque na nossa caminhada precisamos ter pessoas que confiem em nós. Gente que aposte na gente que acredita no nosso ideal, na nossa convicção. E Paulo estava envolvido em Deus de tal maneira, Paulo tinha um relacionamento tão afinco com Deus que aqueles que estavam com Paulo entenderam e acreditavam e percebiam a intimidade que Paulo tinha com Deus. E Paulo então ele não para em lugar nenhum, ele vai descer em Troade, e aí é aqui começa uma grande jornada, aqui começa um grande mistério de Deus para a igreja dos dias atuais. Porque a palavra do Senhor diz que Paulo teve de noite uma visão, agora sim, a Bíblia fala que Paulo teve uma visão, que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E depois dessa visão, Paulo procurou ir rapidamente para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Aí Deus dá o aval a Paulo. Deus confirma no coração de Paulo que lá seria o grande mover de Deus. Ali seria o grande propósito do Senhor nesse capítulo. E aí a palavra do Senhor diz que Paulo, navegando de Troade, onde ele estava, foram correndo em caminho direito para Samotrácia, que era uma ilha, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos ali alguns dias nesta cidade. A Bíblia diz que no dia de sábado, Paulo então sai para fora das portas e para a beira de um rio, onde ele julgava haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Paulo então ele chega a Filipos, Paulo escolhe a Filipos porque Paulo conhecia a cidade, Paulo entendia, era conhecedor da história. Eu imagino porque Paulo, quando ele chega em Filipos, ele entende que aquela cidade era uma cidade extremamente estratégica. Ele sabia que aquela cidade recebia aquele nome de Filipos por causa do seu conquistador, que era Filipos da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Então ele conquista essa cidade, uma cidade riquíssima. A sua economia era baseada na extração de minérios de ouro, pedras preciosas. Aquela região era uma região riquíssima. Era chamada de Crênides, lugar da fonte, um lugar estratégico, um lugar que você estava na porta da entrada da Europa e do outro lado das montanhas você tinha acesso à Ásia e ao Oriente Médio. Então Filipos conquista essa cidade entendendo que era uma cidade estratégica para as batalhas que ele tinha à frente. E Paulo, entendendo todo esse contexto, ele entende também que ele ia entrar num campo de batalha também. Paulo então entra nessa cidade e a história diz que no dia seguinte, no sábado, Paulo vai a caminho, vai em busca de um lugar para orar. Paulo então ele acha um grupo de mulheres
E ali ele encontra Lídia, porque Lídia estava no lugar certo, Lídia estava na cidade porque Lídia era uma empresária, uma vendedora de tecido de púrpura, uma mulher rica, uma mulher que sabia negociar, e ela estava ali à beira do rio, fora da cidade. Por que fora da cidade? Ao chegar na cidade de Filipos existia um marco com algumas proibições, inclusive de cultuar a deuses. E Paulo, entendendo sobre todo esse assunto, ele não quis problema no seu empreendimento. Ele não queria imprevistos no começo da sua caminhada. Então Paulo vai para fora da cidade e acha esse grupo de irmãs orando e adorando o Senhor. E o que me chama a atenção, porque essas mulheres, como Lídia, essa vendedora de púrpura, ela era temente a Deus, ela estava orando com outras irmãs, mas a palavra do Senhor diz que Paulo, quando chega para orar com essas irmãs, a palavra do Senhor diz que Lídia ouvia o que o Senhor falava, que Paulo falava acerca do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O interessante, queridos, e eu quero fazer uma aplicação dessa palavra na sua vida e falar para você que às vezes nós somos pessoas que oram, a gente teme ao Senhor, e eu quero dizer que Deus, ele sempre tem algo maior para nossas vidas. Deus tem sempre um grande projeto, uma grande surpresa para a nossa vida. E talvez você esteja aí à beira do rio, esperando, orando, clamando ao Senhor, e Deus manda reforço nesta noite. Deus envia Paulo a falar com Lídia. Lídia não esperava que Paulo chegasse ali e falasse boas novas, trouxesse para ela uma novidade de vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus está enviando reforço para o seu rio hoje. Deus está enviando uma palavra em meio às suas orações. Paulo está enviando uma palavra de renovo. Paulo está enviando um tempo novo para essa mulher que está ali clamando. E o Senhor está enviando para você, em nome de Jesus, um tempo favorável. Você que está à beira do rio, Deus está enviando reforço para as suas orações nesta noite, em nome de Jesus. E a história diz que o que Paulo falou para Lídia abriu o coração dela de tal maneira que ela e toda a sua casa se converte ao Senhor Jesus Cristo e todos da sua casa são batizados para comprovar publicamente a sua decisão em Cristo. Olha que tremendo, uma mulher temente a Deus, uma mulher que frequenta a oração, mas de repente Deus envia um reforço, Deus envia algo sobrenatural, Deus envia algo a mais para a vida dela, e que abriu o coração, que levou essa mulher a reconhecer a Jesus Cristo como Salvador. Que coisa tremenda! Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, então, ele continua a sua caminhada, e a casa de Lídia foi uma porta aberta, foi o início da igreja naquela região. E aí Paulo então diz que ele estava indo à oração e de repente vai ao encontro dele uma jovem que tem um espírito de adivinhação, uma jovem endemoniada, uma jovem que vai falar verdades acerca de Paulo e Silas. E vai falar que ali estão indo os homens do Deus Altíssimo. E Paulo, a Bíblia diz que Paulo se vê incomodado com aquilo que ele deixou de falar algo. Geralmente, quando a gente conhece o reino de Deus, é inevitável você não conhecer o reino das trevas. Porque a história diz que Paulo não foi atrás de problema. Paulo não foi atrás de pessoas para libertar, não. O problema foi até ele. Satanás queria intimidá-lo. Satanás queria obstruir aquilo que Deus havia proposto para aquele lugar. E a história diz que aquela mulher foi ao encontro de Paulo. E a Bíblia diz que esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo
perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. O interessante é que, ao ler esse texto, ao ler esse versículo, a impressão que a gente tem é que essa atitude de Paulo, de ir lá e repreender esse demônio, é algo muito comum. É comum também nos dias de hoje você orar por uma pessoa endemoniada, essa pessoa ser liberta, manifestar. E Paulo, então, ele vai até essa jovem para orar por ela e libertá-la desse espírito de adivinhação. Mas isso não é uma libertação comum, queridos. Porque esta mulher que está ali falando verdade, ela está dominada por um espírito, porque a epígrafe do texto vai dizer a cura da pitonisa. Ela está envolvida por um espírito, dominada por um espírito de Piton. Mas que espírito é esse? Aquele lugar, ele era cercado e envolvido por um contexto mitológico aonde reinava e predominava o semideus Apolo. Por que Apolo? Porque a história mitológica vai dizer que Apolo, ele vai ao encontro dessa serpente lá no oráculo de Delfos, ele mata essa serpente que tem esse espírito de adivinhação, e esse poder de adivinhação Apolo adquire, e agora essa mulher utiliza desse espírito de adivinhação. E enquanto ela fala a verdade, esse espírito de Piton, que pertence a Apolo, ele domina toda essa região. Esse semideus, ele é adorado. E esse território é dominado por Apolo e pelas suas influências demoníacas. Então isso já não é uma oração comum, isso é uma batalha espiritual, isso é batalha com principados. Paulo precisava expulsar aquele demônio, aquele principado, para que as portas da igreja fossem abertas naquela região. Ali era a entrada da Europa. Existia um demônio territorial ali, impedindo que Paulo pregasse. Por que impedindo? Porque se Paulo começasse a pregar o evangelho, Paulo seria mais um em cada esquina, porque isso não era só algo daquela jovem, não era só um privilégio desse doido dela, não, está profetizando coisas malignas, não. Isso era comum naquela região, cada esquina tem um adivinhador, e se Paulo vai para uma outra esquina ou para uma praça pregar a verdade, ele seria mais um a estar falando verdades como aquela endemoniada. E Paulo então entende que havia algo para ser feito, e Paulo vai de encontro àquele principado, de encontro aquela jovem que estava possessa, e repreende aquele espírito, e aquela jovem é liberta para a glória de Deus. E aí, se fosse talvez em outro lugar, Paulo seria ovacionado, seria louvado, as pessoas iriam agradecer a Paulo, mas ao contrário disso, a história diz que quando aqueles senhores perdem o seu lucro, eu não sei quem é mais endemoniado, porque a jovem que estava possessa ou os seus senhores que se aproveitavam disso. Tendo em vista que como aquela jovem estava sendo utilizada por influências demoníacas de um principado, do outro lado tinha pessoas de posse, que é onde a potestade atua, em pessoas de influência da cidade. Então tinha ali principados e potestades. E Paulo combate aquilo ali com o poder do Senhor, com a palavra, com a autoridade que ele tinha em Cristo Jesus. Então ele chega naquele lugar, ele repreende aquele demônio, e as cadeias caem por terra. Em compensação, Paulo então ele começa a ser perseguido, ele é machucado, as suas vestes são rasgadas, ele é levado a um cárcere, ele é levado a uma prisão. Só que Paulo estava atento a tudo que estava acontecendo.
Porque Paulo podia ter impedido tudo isso se ele declarasse a sua cidadania. Porque ele estava numa província romana. Ele estava ali sobre um lugar onde o governo romano tinha total influência e ele era um cidadão romano, ele tinha cidadania romana, ele poderia impedir, mas Paulo sabia que Deus estava fazendo algo poderoso e ele se permitiu ser machucado, ele se permitiu que aquelas pessoas lançassem mão nele e nos seus amigos. E a história diz que Paulo então é levado a um cárcere interior, lugares de homens truculentos, homens malfeitores, assassinos. E Deus não livrou Paulo, não. O carcereiro pegou Paulo e levou para o cárcere interior. E ele ficou lá. A história diz, o texto vai dizer que a palavra do Senhor diz que Paulo, então, e havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E aí é um texto muito conhecido, no versículo 1, um versículo muito conhecido, que diz o seguinte: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Queridos, a Bíblia diz que Paulo começou a adorar o Senhor. Ele e Silas adoraram, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Essa palavra escutava, ela tem um sentido. Escutar é prestar atenção, é diferente de ouvir. Os presos tinham uma expectativa porque eles escutavam a Paulo, eles estavam prestando atenção, eles sabiam que algo iria acontecer. Eles sabiam que estava prestes a presenciar algo poderoso. Tanto que quando as cadeias são movidas pelo terremoto, que é algo também miraculoso, porque não caiu parede na cabeça de ninguém, não caiu laje na cabeça de ninguém, foi um mover das estruturas aonde esse terremoto abre portas. Eu quero te dizer que, ainda que você esteja preso, ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja vivendo um aprisionamento, Deus é um Deus que abre portas. Deus é um Deus que vai abrir as portas em seu favor. Eu não sei a sua situação, mas a recomendação aqui é: orem e cantem, adore ao Senhor, porque Deus há de abrir as portas para a sua vida e na sua vida. E a história diz que Paulo e Silas cantavam e adoravam o Senhor, e de repente vem um grande terremoto e os presos escutavam. E quando as portas, os ferrolhos são abertos, ninguém foge. Imagina homens truculentos, homens que estão presos, vê a sua porta ser aberta e ninguém sai, porque Deus estava naquele lugar. Deus tinha um propósito, um plano a cumprir. Querido, nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido na sua vida. Aquilo que Deus estabeleceu na sua vida, Ele há de cumprir, porque Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Eu libero essa palavra para a sua vida. Deus, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, será eternamente. Aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo vive todo esse processo. Paulo ele tem toda a condição de ter uma viagem tranquila, mas ele escolheu obedecer a Deus. Ele não faz a sua vontade, ele não prega para quem ele quer, ele não faz o que ele quer. Todos os projetos de Deus têm que passar no crivo do Senhor, tem que ser o projeto do céu. Paulo tinha todas as condições de fazer tudo aquilo que ele bem entendia, porque ele era um cara culto, um cara que projetava tudo, um cara organizado. Mas o Espírito do Senhor falou: não, Paulo, não parei, porque eu tenho algo maior lá na frente. Há uma porta, há um continente que precisa ser rompido, há um principado aguardando ser expulso daquele lugar.
A obra redentora precisa chegar naquele lugar. Há uma jovem para ser liberta. Há uma mulher, há uma família que precisa se converter. Há um carcereiro agora vendo tudo aquilo. Porque na mente do carcereiro, o mais espetacular que ele tinha visto até agora era o governo soberano de Roma. Aquela região foram enviados os aposentados italianos, os patriotas, gente patriota, gente que vive patriotismo, gente de guerra, que foi aposentados de guerra, que foi enviado para lá, gente que só viveu Roma, e o carcereiro só vivia de mais majestoso. O governo romano agora ele presencia um grande mover de Deus através de uma adoração. Eu não sei o que tem te movido até os dias de hoje, eu não sei o que tão magnífico tem te sustentado, mas eu quero dizer que tem algo mais magnífico a ser apresentado a você, que é o poder de Deus através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. A adoração, ela move as estruturas. A adoração, ela abre portas. Ela quebra cadeias. Louvado seja o nome de Deus. E a história diz que quando o carcereiro vê as portas abertas, ele pensa em se matar. E a Bíblia diz que Paulo se lança na frente do carcereiro, impede a sua morte, porque o carcereiro sabia. Se fugisse algum prisioneiro, a morte dele ia ser muito pior do que a própria morte pela espada. E Paulo impede aquilo agora, em vez de açoitar Paulo. Agora esse carcereiro cuida das feridas de Paulo. Agora esse carcereiro chama Paulo para dentro da sua casa. A história diz que toda a sua casa foi salva pelo poder da palavra. E Paulo agora, ele apresenta o evangelho a esse carcereiro, e ele agora usufrui de algo muito maior do que a soberania de Roma. Ele experimenta algo muito maior do que o poder bélico de Roma. Ele presencia algo muito maior, que é a glória de Deus através da adoração, o manifestar de Deus. E a história diz que esse carcereiro e toda a sua casa estava ali agora servindo ao Senhor. Glória a Deus. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, que a sua casa seja impactada pela presença de Deus, pela adoração que você nesse momento está aí sentindo a presença de Deus e adorando ao Senhor. Eu quero deixar essa palavra para a sua vida hoje. Já estou terminando. Eu quero dizer que Gênesis capítulo 3, versículo 9, vai contar um fato muito interessante, que quando Adão peca, Adão, ele ouve a voz de Deus e se esconde do Senhor. Mas o Senhor estava presente lá no local do encontro. O lugar que Deus guardou, que Ele separou para encontrar com você, ainda está lá. E Deus chega naquele lugar e não pergunta se está faltando fruto na árvore. Ele não pergunta o que você fez. Ele pergunta aonde você está. Nesta noite, Deus está perguntando aonde tu estás. Aonde você está, que não está no lugar de encontro, Deus está te chamando para um lugar de encontro, do encontro. Deus está te convidando a voltar para esse lugar da presença, o lugar do encontro, o lugar do bate-papo, o lugar do choro, o lugar do abraço, o lugar do afago. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está convidando você, você que está aí e quer voltar para o Senhor, estenda a sua mão que eu vou orar por você. É noite de voltar para o Senhor. É noite de aceitar o Senhor como seu Salvador. E eu quero deixar essa palavra, eu quero orar agora nesse momento. Deus, em nome de Jesus. Essa pessoa que levantou a mão, que abriu o seu coração, que abriu o seu entendimento para reconhecer que Tu é o Senhor e Salvador da vida deles, Senhor. Eu quero abençoá-los. Eu quero dizer que eles são seus e que nem nada vai impedir os teus propósitos na vida dessas pessoas. Eu libero, Senhor, uma palavra para essas vidas. Um tempo de renovo, um tempo de visitação do teu Espírito. Um tempo de arrumação de casa, um tempo de quebra de embaraço. Um tempo poderoso que não vai ser principado, nem potestades, nem dominadores desse mundo, que vai impedir a Tua obra na vida dessas pessoas para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém e amém.